E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial para falar de um tema que eu considero fundamental. É a Flávia Gaeta, nossa convidada. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, Flávia. Bem-vinda, Flávia. Ai, muito obrigada. Adorei chegar em Teresina. Adorei. Assim, que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi sentar num restaurante numa comida típica. Que bom. Primeiro prato, antes de falar de habilidades, sarapatel. Nossa, e é sarapatel para depois vir, ter que descansar depois, né? Não, mas eu sabia que era assim uma degustação. O sarapatel que é um prato polêmico, mas eu quero saber se você já comeu panelada. Já comi panelada. Prato preferido da infância. Nossa! Eu não gosto de panelada. Ai, meu Deus. Pois o que isso tem a ver com habilidade, né? Não sei. Eu acho que talvez a habilidade de gostar de panelada na infância Pode faz ser. a pessoa ficar eloquente assim como a talvez seja isso. Eu acho E que é capote, isso. e capote. Capote. Foi também? Capote. E é interessante porque, entrando aqui já na nossa conversa, o contexto das coisas. Porque chegar aqui em Teresina, eu não queria ir para um lugar comum. Eu queria chegar no lugar onde eu pudesse me identificar com a cultura do local. E me conectar com a minha própria cultura. Eu sou alagoana, nordestina, estou em São Paulo há mais de 15 anos, mas para estudar mestrado, doutorado, tenho meu escritório de advocacia. Mas vir para cá e não me conectar com a cultura era alguma coisa que ia me fazer falta. E a primeira coisa que eu queria saber é que as pessoas começam a se unir, a se reunir, a se relacionar pela comida. Sim. As mesas, as refeições são os grandes lugares de encontro das famílias, dos amigos. Então eu pensei, por que não comer comida típica? E aí eu cheguei no restaurante, olhei aquele cardápio e vi sarapatel. Sarapatel tem aquele gosto da infância, sabe? E aí eu falei, bom, eu preciso de um repertório cultural que conecte com as pessoas, que elas se sintam acolhidas. Porque falar sobre a cultura de um determinado lugar é tocar o coração das pessoas, é mexer num gatilho emocional. Verdade. Ao mesmo tempo, assim, imediatamente você se conecta comigo porque eu tô falando a sua mesma linguagem a partir de um ponto específico da sua cultura. E isso é habilidade dentro do universo da comunicação. É você pensar como que eu posso capturar a atenção do Horácio, iniciar uma conversa com a Rayana já com alguma intimidade, falando de alguma coisa com a qual ela tem total relacionamento emocional, afetivo, memórias gustativas, enfim. E começar essa conversa com o sarapatel é porque me lembra a infância, lembra de quando eu ia para casa dos meus avós no Ceará. Era como se eu pudesse sentir um gostinho das memórias. E o sarapatel foi esse momento. Por isso que a gente está falando aqui de habilidade. E se a gente pensar, as melhores conversas que a gente teve foram conversas comendo, almoçando, jantando, A cozinha, né? gente, cozinha de casa de vó. Cozinha de casa de vó tem um cheiro específico, né? Eu sou de Teresina, mas a minha família é do interior do Piauí, de Oeiras. Que é a antiga capital de Teresina. Que é a antiga capital de Teresina. Do Piauí. E quando eu fui casar, eu casei lá, na casa da minha avó. E aí as pessoas ficavam perguntando, mas por que você foi casar na casa da sua avó se todos os seus amigos são em Teresina? Eu falei, gente, as melhores lembranças da minha vida, da minha infância, estão dentro dessa casa. Então eu queria estar nessa coisa de me conectar. Enfim, eu achei muito interessante isso, de você trazer que você busca essa conexão com o local, né, para se identificar e para se identificar com o outro, para gerar essa conexão com o outro. E essa é uma habilidade que tem a ver com o desenvolvimento da sensibilidade, porque a sensibilidade também evolui com a educação. É possível ser mais sensível a partir da educação. É possível, por exemplo, você emocionar o outro através de um exercício continuado de aprendizado. E isso é educação. Então, quando eu penso nessa emoção, é uma emoção que vem dentro de mim mesmo. Eu queria comer sarapatel, eu não comi como estratégia de comunicação. Eu comi porque me conectava, fui provar o capote. Eu não conhecia a expressão capote. Lá em Alagoas a gente chama de guiné. Em São Paulo tem lugares, galinha da Angola. Lá em Oeiras é guiné também. Guiné capote. Aí tem capote caipira. E no final das contas eu comi um único prato com todos esses nomes. Mas eu nunca tinha provado guiné. Então eu fiz as duas coisas. Eu juntei o sarapatel, que era um desejo de infância, com o capote guiné galinha da Angola, que eu não sabia exatamente o que era, e também adorei. E acabou que você conheceu mais Teresina almoçando do que talvez tivesse ido passear, conversar com pessoas. Um almoço foi muito mais, uma experiência muito mais profunda para conhecer a cidade, porque lá tem muito da nossa culinária, da nossa história. O Piauí é um estado que
é um estado muito pobre, mas é marcado por isso. Até a nossa culinária tem a ver com isso. Porque, por exemplo, um prato muito típico daqui, a Maria Isabel. A Maria Isabel ela tem uma história no Piauí, da carne seca, do fato de que aqui era uma rota de gado. Aqui não produzia nada no Piauí. Aqui o Piauí, historicamente, era um estado que se desenvolveu porque passava gado do Maranhão para o restante do Nordeste. Então, essas rotas de gado, era o que marcou. E foi por conta disso que tinha carne seca, e a carne seca fazia a Maria Isabel, que é o arroz misturado com a carne seca, né? Então tem muito da história do estado, num prato que às vezes é muito simples, que a gente come, sei lá, 2, 3 vezes na semana, mas é um prato que traz essa história pra gente, né? E pratos que são construídos vindos dessa história cultural que vem da seca, né? Da pobreza, a panelada, do bucho, o sarapatel, enfim. Mas a gente está falando sobre tudo isso, só queria aproveitar aqui para a gente também contextualizar um pouco para o pessoal. A Flávia, ela é doutora em Direito Tributário, tem um escritório de advocacia, tem muita experiência na área, mas a gente não está falando necessariamente de Direito Tributário ou de Direito Aduaneiro, que são as suas duas especialidades. A gente está falando sobre habilidades, sobre sentimentos, sobre educação dos sentimentos, né, para pegar um termo, inclusive, clássico da literatura. E como foi, Flávia, que esse interesse nesses assuntos passou a ocupar essa parte tão importante da sua vida, que hoje eu acho que quem te conhece pelas redes sociais vê muito isso, essa preocupação, não só com as habilidades, mas com reflexão, com pensar a própria vida, pensar o seu lugar no mundo, pensar a sua profissão. Como foi que isso surgiu aí na sua trajetória? É curioso, porque eu sempre me senti uma pessoa multidisciplinar. Então, eu sempre fui uma menina, desde pequena, eu já queria direito, porque eu queria uma profissão do verbo. Então, eu já tinha dentro de mim uma facilidade de comunicação. Então, eu sempre fui muito introspectiva, mas eu tinha muita clareza no meu raciocínio. Então, eu tinha muita clareza naquilo que eu queria, que desejava, apesar de eu ser uma menina que eu me escondia atrás da geladeira quando as pessoas chegavam. Mas eu já queria uma profissão do verbo, eu gostava também da docência, então eu fui me conectando com a minha própria essência, mesmo pequena. Então a minha orientação vocacional já veio ali desde sempre. Mas o tempo foi passando e eu percebia que o instrumento mais poderoso que eu tinha era o comportamento. Porque ele era, não só, eu costumo dizer que ele não é um reflexo só físico. O comportamento, antes de ser um reflexo físico, efetivamente, antes de ser verbalizável, ele foi um sentimento, ele foi uma percepção, ele foi um argumento. Antes dele ser um ato de fala, ele já foi uma decisão. Então, dentro de mim, nas minhas reflexões, eu sentia que o que eu construía em termos de conhecimento precisava sair nesse processo físico, nesse reflexo, de uma maneira que eu também pudesse mostrar a intensidade de tudo que eu tinha dentro, o meu corpo pudesse também revelar. Será que todo esse meu conhecimento podia ser poderoso o suficiente quando ele sai de mim, quando ele sai de dentro de mim? E essa percepção, essa consciência do comportamento muito cedo, fez com que eu alcançasse muitas coisas muito cedo. Por exemplo, aos 18 anos eu já era síndica do prédio dos meus pais. Então, por incrível que pareça, meu pai falou assim, a gente tinha acabado de mudar para o apartamento. E eu já era uma menina, representante de turma, já estava ali, toda envolvida. Mas ele falou assim, você pode descer? Porque eu não tenho condições de descer, só para ver quais são as deliberações, o prédio acabou de ser entregue na reunião de condomínio. E era a primeira reunião. E aí as coisas começaram a acontecer. E eu vi que ninguém queria aquele problema, eu senti que eu tinha várias coisas, eu já tinha desejos de transformação dentro do próprio condomínio, e eu fui eleita. Eu tinha 18 anos. E aí foi curioso, porque eu subi e falei, pai, olha, é o seguinte, tem uma coisa para dizer para você. Não, uma parte. Você foi eleita na primeira reunião. Na que você desceu só para observar. Só para olhar. Tá. Eu fui lá para ver, só que aí eu comecei a dizer as coisas que estavam me incomodando, e eles gostaram, enfim. Foi de mini revolução. Aí eu fiz, mas eu sempre fui uma pessoa muito conservadora, mas muito, digamos assim, assertiva. Só que eu tinha uma finalidade ali também, né? Eu tinha consciência de que a minha liberdade, a minha independência de pensar, de agir, de desejar, de decidir, tinha a ver também não só com esse punhado de elementos intelectuais. Eu precisava também ter independência financeira. Então eu já tinha 2 estágios para que meu pai, na hora que ele pudesse se chatear com alguma coisa, cortar a mesada, não tinha um efeito muito líquido, sabe? Na mudança. E aí eu falei, bom, quanto mais independente financeiramente eu for, maiores as chances de eu fazer o que eu quero, de eu tomar decisões.
E ser síndica daquela oportunidade era um movimento também estratégico, porque o síndico era isento da cota condominial. Então, meu pai tinha que acertar comigo, né? E aí ele falou, tá bom, então metade da cota condominial, metade é isenção para mim e a outra metade eu te pago como salário, como de síndica. Então, eu consegui duas coisas. Sim. Eu consegui o convencimento, ou seja, colocar minha performance comunicacional ali numa reunião com sêniors e consegui liberdade financeira. Ou seja, independência financeira naquela fase da minha vida aos 18 anos. Então, se meu pai tivesse chateado com o namorado que eu escolhi, ele tinha que usar outro instrumento, ele não podia mais excluir. Mas eu tô falando isso, voltando para habilidades, porque eu também senti ao longo do tempo esse poder. E aí eu fui me interessando cada vez mais por essa força que eu tinha de me comunicar, de ouvir. Porque uma das habilidades mais poderosas que tem é a escuta. É escutar. Porque escutar trabalha a sua sensibilidade, trabalha a percepção do outro. Você consegue observar o outro, o tamanho da inteligência emocional que ele tem, o quanto que ele está inseguro, o quanto ele não está inseguro. Você analisa a linguagem não verbal dele. E a escuta faz com que você trace também os desejos daquela audiência, o desejo do seu público. Um cliente, por exemplo. Não há nada mais desconfortável do que um advogado, numa primeira reunião, chegar e só falar de si. O cliente não quer ouvir sobre si, sobre o advogado. Tem muita gente que chega lá com uma pilha de teses. Olha tudo que eu tenho para você, olha quanto que eu já consegui nos clientes. Veja, começa com uma habilidade muito fundamental. E são gatilhos de comunicação. Por exemplo, a personalização. Ele tem que chegar lá sabendo o nome da pessoa, referências mínimas de onde ele nasceu, o que que ele faz, qual é a origem da empresa, qual é a tradição. Uma conexão emocional, cultural, pode ser gastronômica. Veja, tudo começa primeiro, não é com o seu portfólio. Não é o que você é, qual é a sua titulação. Para você construir a sua autoridade e entregar essa autoridade, antes você tem que se conectar. Porque se você já ganhou a oportunidade de ser ouvido, que já é um ponto muito difícil, que é abrir as portas para que você entre na casa daquele cliente, na casa figurativa, né, na empresa dele, se você já teve essa chance, a primeira conexão que você tem que fazer é emocional. E aí depois você vai construindo sua credibilidade, autoridade, você vai se emocionando, até que chega um momento em que ele faz uma análise lógica de que, olha, dada a autoridade, a minha conexão e aquilo que ele entregou, ele pode ser uma boa solução. Então, veja, eu comecei a perceber desde sempre que o meu potencial comercial dependia desse meu comportamento. Eu sou a única captadora no meu escritório de advocacia e única sócia desses últimos 15 anos de empreitada. E eu tenho contratos enormes. Já fiz muitos dígitos. Tenho teses enormes no Supremo, inclusive. Eu sou patrona de um lead case muito relevante que está lá. E veja, todo esse empenho comercial também dependia da minha desenvoltura comportamental. E Flávia, isso na sua fala você mencionou pelo menos algumas habilidades. Por exemplo, a assertividade, a comunicação, a escuta, a sensibilidade que a gente estava mencionando no início, a memória afetiva que às vezes a gente consegue utilizar para se conectar com outra pessoa. Mas alguém pode, por exemplo, pensar, não, a Flávia, ela nasceu com várias habilidades. Ela nasceu com um dom de falar bem, de se comunicar bem, de ser uma pessoa assertiva, etc. E a pessoa que às vezes se sente insegura, que acha que essas habilidades, elas são necessárias, mas não são para elas. Como é que a gente, o que é que a gente pode dizer para elas? Isso a gente ensina, ela consegue aprender, como é que ela se desenvolve isso? Será que isso é uma coisa inata? A gente fala, etc, o sujeito consegue se comunicar bem, ou isso é treinável? Bom, eu vou colocar dois filósofos do final do século passado em debate. Chomsky e Foucault. No debate Chomsky e Foucault sobre a natureza humana e a justiça, o poder, uma das grandes discussões é que Chomsky acredita que, de fato, existe algo dentro da gente que nasce aqui dentro. Esse nosso instinto de sobrevivência, essa nossa potencialidade para algumas aptidões, muito do que nascer e já ir para o seio materno, o mamífero já sabe onde ele vai se alimentar, é como se ele farejasse alguma coisa que ele nunca cheirou. Ele nem tinha essa sensibilidade e ele já nasce com alguma coisa intrínseca, inata. Foucault acredita que não. Acredita que tudo que nós aprendemos de alguma maneira na vida, ele é treinável e já está tudo meio que decodificado em métodos científicos de como alcançar isso. E aí eu vou pelo caminho do meio, o caminho aristotélico das virtudes. Eu não estou nem de um lado nem do outro. Eu acho que tem pessoas que nascem sim mais tímidas,
menos comunicativas. Tem outras que são muito mais introspectivas e, de alguma maneira, elas têm uma potência de adaptação, de flexibilidade muito maior do que aquele que se comunica bem. E o fato é que as empresas também não precisam de pessoas que têm tudo. A gente não precisa pegar todas essas habilidades, colocar em cima da mesa e dizer eu tenho que ser bom em tudo, porque nunca seremos bons em tudo. Minha proposta é sempre a gente pensar que eu posso ser melhor, desenvolver mais e ser melhor em tudo aquilo que eu já tenho uma aptidão, digamos assim, um poder inato, que já nasce comigo, alguma coisa dentro de mim, que diz que eu tenho esse caminho, e eu posso desenvolver de maneira a melhorar mais aquilo que eu tenho já mais deficiente. Mas para a gente olhar o deficiente, a gente tem que ter o desejo de olhar para si também, com humildade. O que em mim está faltando com humildade? Será que eu me comunico mal? Por que será que eu me comunico mal? Será que o problema começa da minha insegurança com o conteúdo que eu não adquiri? Então eu quero comunicar, mas eu não estudei. Eu quero me expandir, eu quero ser palestrante, mas eu não fiz o ritual. Não preparou? Não me preparei. Faltou o preparo, por exemplo. Uma boa parte dos problemas na comunicação não é somente a desenvoltura corporal, a oratória. Tem muitas pessoas que dominam demais um determinado conteúdo e se der um microfone para ela ou colocar ela sentada numa mesa, ela vira uma popstar, Beyoncé. E ela era, assim, uma mulher discretíssima, mas quando colocou o assunto que ela tem habilidade para falar, ela vira. Então, o que eu acredito é que, sim, todos nós podemos treinar habilidades. Todos os atletas de alta performance não nasceram atletas de alta performance. O Bolt disse numa entrevista que ele treinou 4 anos para correr 9 segundos. Então, veja, será que a gente está disposto a só correr 9 segundos? Ou será que a gente está disposto a treinar 4 anos só por 9 segundos? Veja, e aí o que falta às vezes é esse empenho dos 9 anos, dos 4 anos. Esse mindset de crescimento, quando está na gente, eu vou ser derrotado, vai ser ruim, vai ser difícil, mas eu vou melhorar na próxima. Eu vou desejar essa melhora, eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou avançar. E quando a gente faz isso mesmo, com a crença de que a gente vai crescer apesar das dificuldades, a gente alcança o que a gente quiser. É muito interessante isso que você falou do mindset de crescimento, né? E aí eu tenho um questionamento para ti. Às vezes, você fala... 2 pontos, o mindset de crescimento e o que o atleta não nasceu atleta. E quando você é mãe, assim, o Horácio vai experienciar isso daqui uns dias, quando você é mãe e pai, é muito interessante você olhar para aquela criança e observar mesmo, né, o seu filho e ver aquela potência, né, aquele ser humano sem amarras. Aquela criança, ela ainda não entendeu que vão existir pessoas ao redor dela que vão tentar tolhê-la. E como que a gente pode, como que nós, enquanto pais, podemos estimulá-la a desenvolver melhor, porque alguém algum dia disse, ou o Bolt se tocou que ele era mais rápido e falou... Olha só, se você treinar um pouco mais aqui, nisso aqui você vai. Então, como que a gente percorre esse caminho? Você falou, ao mesmo tempo eu sabia que era boa de comunicação, mas eu era uma criança tímida. Como que a gente percorre esse caminho de desenvolvimento e, na verdade, de identificação? Identificação do que ok, eu sou bom nisso. Identificação de não sou tão bom nisso, Mas dá pra melhorar. Então, eu acho que existem várias situações. Eu vou usar um outro exemplo de atleta, só pra gente pensar um pouco. A Serena Williams, que também é outra jogadora, é uma jogadora de tênis, e a irmã dela também joga tênis. As duas de alta performance, né? O pai dela, numa fase muito difícil financeira, muito difícil, eles eram muito pobres. E ele começou a assistir jogos de tênis. E ele olhava e sabia que os jogadores de tênis de alta performance eram muito ricos. Sim. E elas tinham alguma coisa em torno de 6 anos. E aí ele falou assim, eu vou treinar minhas filhas para serem jogadoras de tênis. Veja, elas eram crianças comuns. E elas se tornaram. E aí o que acontece? Eu fico até arrepiada, ó, de verdade. Porque eu acho que, às vezes, a necessidade faz você se transformar. E não só uma necessidade financeira. Uma necessidade a partir de um desejo que você tem de longo prazo. Eu já sabia o que eu queria ser daqui 10 anos. Ou seja, quando eu era criança, eu já sabia o que eu queria ser.
Essa visão de longo prazo é o que a gente tem perdido ao longo das gerações. Essa visão do além do consciente, sabe? As pessoas não olham mais além da superfície. É como se a gente visse a linha do mar, sabe? Será que tem alguma coisa depois? Nós fomos educados, as gerações antes das telas, de que existe muita coisa depois. Então, tudo que a gente faz é esse empenho para aquilo que a gente ainda não está enxergando, mas que vai valer a pena porque vai virar alguma coisa. Essa neblina vai aparecer, né? A gente não tá no imediato. A gente foi criado numa época que a gente não tá vivendo o imediato. Sim. Esse flow de tudo agora. Não tem sofrimento, é tudo felicidade, tudo tem que ter recompensa. Os nossos pais, né? A nossa geração dos nossos pais, eles sabiam que precisava mesmo sofrer, né? A dor não era sofrer, mas a dor faz parte do processo. É ok sentir dor, é ok você ficar ralando mesmo de 5 da manhã até 10 da noite para juntar uma grana para com 30 anos, 40 anos comprar uma casa, não é? Não precisa gastar tudo. E aí, chegando no ponto que você falou, como que eu faço para identificar? Hoje, a gente está falando com um público muito mais jovem, a gente está falando com uma geração do ano 2000, que já nasceu com computador, que não tem essa visão do passado que nós tivemos. Então, para comunicar com eles, a gente tem que olhar para eles e dizer que realidade eles estão vivendo. Então, a gente tem que ir meio que numa contracultura, nesse trabalho que é sempre educativo, de dizer assim, olha, desconecta um pouco, olha para você, olha para o seu corpo, olha para sua autoestima, olha para suas necessidades. O que você quer ser quando crescer? Volta àquela pergunta. Mas ainda que seja TikToker, mas é um TikToker de que natureza? Você vai querer compartilhar o quê? Sim. Sobre o quê? Porque até para você ser um TikToker, um YouTuber, você quer comunicar o quê? Sim. Você quer dançar? Você está na faculdade de Direito aqui, que é o que a gente está falando. O que você quer fazer com o Direito? Você pode ser um professor usando o TikTok. Eu costumo sempre dizer nas minhas aulas de comunicação que, assim, o sistema comunicacional tem 5 elementos. Um emissor, um receptor, uma mensagem, um canal e um contexto. Todos esses itens sempre existiram. O que está mudando hoje é o canal. Por onde eu mando essa mensagem? Então, hoje a gente está gravando um podcast que vai ser assistido por inúmeras pessoas. No passado, talvez tivesse que ser no teatro e todo mundo assistindo ao vivo. Hoje a gente tem essa diversidade. O que mudou? Mudou o canal. O canal que a gente entrega. Não há nenhum problema usar as redes sociais. Eu acho que tem que usar as redes sociais, tem que usar o Instagram, tem que usar o YouTube, tem que usar o TikTok, seja lá qual for. Mas qual é o propósito dessa comunicação? O que eu quero ganhar com isso? Como que eu vou monetizar esse trabalho? Será que eu vou conseguir me sustentar daqui 10 anos? Quanto eu quero estar ganhando daqui 10 anos? Qual é o meu objetivo de longo prazo? Eu gravei um Reel essa semana que é um caso que eu ouvi de uma diretora de um grupo varejista e ela diz assim, ela estava numa entrevista de um estagiário e essa reunião aconteceu e de alguma maneira ele passou por todas as etapas, passou pela entrevista e digamos que a diretora é você, que é exatamente aqui a grande diretora da mesa. E aí, no final, ela fez assim, fulana, você tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar? E aí ele falou, eu tenho uma pergunta. O estagiário. Tá. Eu quero saber como é que eu sento na sua cadeira. O que eu tenho que fazer para sentar na sua cadeira? Então, veja, essa noção de processo, de caminho, de movimento e ações repetidas, construção de hábitos, empilhamento de hábitos. O que é o empilhar hábitos? É você colocar uma situação difícil que você tem que fazer com alguma coisa fácil que você já faz. Porque quando você empilha hábitos, um ajuda o outro até o momento em que eles fluem de uma maneira mais fácil. Então, se a gente não olha esse longo prazo, mesmo que seja, eu quero ser independente, eu quero ter uma casa própria, eu quero ter família. Não, eu não quero ter família, eu quero morar com a minha mãe, eu não quero... Mas e depois? Entende? Hoje a gente tem que estimular esse depois, que eles estão perdendo ao longo do tempo. E depois? E desejar que a maior parte deles queiram esse processo e eles entendam que chegar até você tem um caminho e que talvez ele pode ser de médio e de longo prazo. Então eu acho que a gente tem que fazer um trabalho educativo. E educar significa repetir. Educar significa entregar o repertório para que eles consigam ver além daquilo. Wittgenstein diz que os limites do mundo são os limites da nossa linguagem. Então a gente amplia a nossa dimensão de mundo quando a gente conhece as coisas. Isso. Então, se você nunca foi pai, você não sabe o que é ter uma mulher com uma barriga crescendo. Você passa a ver muito mais mulheres grávidas na rua. As necessidades de de adaptação de uma casa com criança passa a ser sua realidade. Você só começa a ver lojas de bebê. Por quê? Porque aquele é o seu repertório do momento. E se você viver aquilo com muita repetição, aquilo passa a ser a sua cultura. Porque é a sua educação. Você foi educado ao longo de todas as gravidezes da sua esposa a encontrar as melhores soluções de adaptação da sua casa. Isso é repertório.
Mas para você conhecer as suas habilidades e pensar sobre elas, você tem que se perguntar, mas o que é uma comunicação eficaz? Para que ela serve? O que é a oratória? A oratória serve para quem? Só para um palestrante? Ou ela serve para qualquer conversa numa mesa pequena? O pensamento crítico, como que eu construo um pensamento crítico? Como que eu construo um pensamento criativo? Como é a inteligência emocional? O que funciona? Será que eu sou aquela pessoa que não consigo reagir a feedback? Todo feedback é aquele, eu não gosto de você, você não serve? Sim. Em que parece que o mundo inteiro pisa na sua autoestima? Será que você não consegue olhar como um copo mais cheio? Né? É meio cheio e não meio vazio? Como que você enxerga isso? Quando você passa a ter esse repertório de habilidades, você diz, opa, é isso aqui, é verdade. Você desperta na pessoa um pensar. E quanto maior a consciência dela em relação a essas habilidades, maiores as chances de transformação. De ela colher aquilo e começar a olhar para si e começar a se corrigir. É como, por exemplo, você descobrir que a xícara tem que ser colocada à mesa nessa posição e que essa haste precisa estar exatamente aqui, nessa posição do lado direito. Quando você aprende que isso aqui é uma regra de etiqueta, é convenção. Você passa a olhar isso aqui e toda vez que você olha para a xícara, aí você vai fazer, se ela estiver assim, você vai lá e vai corrigir. E por repetição, aquilo já passa a ser o seu lugar comum. O que eu quero dizer com isso? Que à medida que a gente vai educando eles a enxergar as habilidades, as potencialidades, aquilo que eles podem melhorar e aquilo que eles já têm de melhor, eu posso ter uma equipe com um grande orador e com um grande gestor de tempo. Eles dois vão fazer uma dupla extraordinária. Porque um vai conseguir administrar os processos, enquanto esse aqui e um vai ajudar o outro. Até que a gente tenha um equilíbrio maior dessa balança. E acho que a consciência vem com a educação, sem dúvida. E Flávia, você deu um exemplo de esporte, eu queria também falar disso. Você falou de repertório, né? E existe você falou da Serena Williams, mas tem um caso que eu acho mais exemplar do que o dela. Elas começaram com 6 anos. O Tiger Woods começou com 4. Esse é o exemplo mais clássico de um esportista de elite que começou muito cedo. O pai dele colocou ele para treinar com 3, de 3 para 4. Com 5 anos ele já estava competindo. E essa visão, às vezes, da pessoa que tem um foco, um objetivo único na vida desde cedo e persegue aquele objetivo. Muitas pessoas têm isso, elas não sabem, elas têm um objetivo, mas elas não sabem exatamente como alcançar esse objetivo. Mas a gente está vivendo um período também que as pessoas não sabem nem quais são seus objetivos, Sim. né? Que elas não têm o repertório de exatamente imaginar quais são os caminhos que são possíveis, né? E o livro que menciona esse exemplo, né, que é Por que os Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas, ele contrapõe o caso do Tiger Woods com o caso do Roger Federer, né? O Roger Federer, um esportista de elite também, mas ele praticou vários esportes antes de decidir se especializar no tênis. Ele nadou, ele jogou polo, ele jogou futebol, ele jogou vôlei, ele jogou tênis e com 10, 12 anos ele decidiu, é o tênis que eu vou fazer. Em que medida, então, as pessoas hoje não têm repertório, falta também a aquisição de repertório para pensar nas possibilidades que elas podem seguir, não só, por exemplo, eu não consigo alcançar o meu objetivo, mas qual é o objetivo que eu tenho para a minha vida e como é que eu posso adquirir esse repertório? Em que medida a aquisição de repertório, às vezes repertório cultural, repertório de música, de livro, de filme, de experiências, de habilidades, de experiências frustrantes ou não frustrantes, que medida essa aquisição de repertório ela é importante e como é que a gente pode adquirir esse repertório? Eu acho que existem, por exemplo, no caso desses atletas de alta performance, tem outros casos tem um caso ótimo no livro que eu li recentemente, inclusive fazer uma live com os autores aqui brasileiros, que chama Aprendiz Ágil. Mas um grande ponto é que existe, na maioria das vezes, quando as crianças elas já são desenvolvidas muito cedo e já desejam, já têm esse objetivo, elas estão inseridas numa cultura que definiram esse objetivo. Sim. E construíram isso nelas. E elas vivem tanto aquilo, que aquilo ali passa a ser a vida delas. Então, nesses ambientes familiares, a família é uma grande base, estrutura, para facilitar esses horizontes. Para determinar, eu acho que cultura mesmo. Cultura é exatamente esse conjunto de crenças, de valores, de práticas, de hábitos, de frustrações, dos jogos de acerto e erro. Quando a família funciona desde muito cedo como essa comunidade engajada, essas crianças treinadas muito cedo, elas alcançam muito rapidamente. Mas, às vezes, a gente não consegue isso. Então, tem muitas famílias que não conseguem esse entrosamento, esse engajamento desde cedo. E aí, eu acho que vem essa captura desse adolescente na hora que ele começa, cognitivamente, a ter uma percepção maior do mundo. Então, a instituição educacional ajuda muito na abertura desse racional. Ajuda ele a entender, além da casa dele,
onde ele quer chegar, o que ele quer fazer, que ele não pode simplesmente estar aqui por estar. Ele tem que estar aqui porque ele tem que ter um propósito. E o propósito é ser adulto. O propósito é sustentar a própria família. O propósito dele, aos 18 anos, a história que eu contei, é ter uma absoluta noção de que a independência financeira é a independência das vontades, é ser independente para decidir, para escolher, para viver onde quer, escolher a profissão que quer. Veja, com 18 anos eu fazia direito, mas o meu objetivo era, e se eu não quiser direito? E se eu quiser direito? Eu posso estudar onde? O que eu posso fazer? O que eu tenho de apoio? O que eu não tenho de apoio? E tem várias histórias, várias camadas culturais, sociais, e cada situação é uma situação diferente. Mas em todas essas camadas sociais, em todas as situações, existem pessoas que vencem. E a maioria delas vencem porque elas perseveram, porque elas executam, elas desejam. Aquelas pessoas que colocam, ninguém tem a cabeça, a mente, a consciência, aquele exercício, aquele brilhantismo e criatividade o tempo inteiro. Mesmo os mais eloquentes, mesmo os mais bem-sucedidos, não tem 100% de aproveitamento, né? Então, assim, o que eu costumo dizer é que toda hora é hora de fazer alguém tomar consciência de alguma coisa. No momento que ela é exposta àquele conteúdo, por repetição, ela começa a entender e perceber que aquilo ali pode fazer bem para ela. E à medida que isso vai acontecendo, ela vai percebendo que aquilo pode fazer uma diferença enorme. E aí tem um exemplo, só para terminar, que eu acho que a nossa hora já deve estar, não sei como é que tá, mas assim, muitas pessoas não querem fazer determinadas coisas que exigem esforço, porque o esforço diário, às vezes, eles aumentam enfim, fazem com que a gente cresça 1%. Aí você vai dizer assim, a história do 1%. Aí você vai dizer assim, bom, mas vou fazer isso para quê? Olha, hoje eu comi a dieta toda do nutricionista, mas eu não emagreci nada na balança. Aí amanhã eu faço tudo, sofri para comer 1000 calorias. Não sofri nada na balança. 2 semanas, nada na balança. Você vai dizer, pra quê? Só que chega um momento que o seu corpo, ele identifica esse seu esforço. E por acúmulo, o que ele faz? Ele vira imediatamente a sua balança. É igual o gelo derretendo. Ele você vai subindo a temperatura, e o gelo não sai daquele momento platô. Chega um determinado ponto que por 1 grau, ele derrete inteiro. Que eu acho que são 27 graus, que ele faz, ele derrete todo. Mas veja, quando a gente percebe que esse 1% vai virar 100, em algum momento ele vai virar muito rapidamente essa nossa percepção de resultado, de recompensa, a gente acredita nele. O que a gente precisa é estimular as crianças, os adolescentes a desejar esse todos os dias, a querer fazer, olhando para 10 anos, para uma independência. E aí, se você perguntar para ele, o que você perde hoje? Hoje eu não posso jogar videogame, hoje eu não posso sair, hoje eu não posso namorar, hoje eu não posso... Por que você não pode? Porque você não tem o quê? Independência emocional, financeira, você não tem independência para nada. Como que você faz para conquistar isso? Quando você conquistar isso, você puder ter sua casa, o seu dinheiro, você pode jogar PlayStation o dia inteiro, desde que jogar PlayStation permita que você viva disso ou consiga sustentar sua casa. Mas veja, o que você perde estando numa situação de dependência? E o que você ganha quando for independente? E esses gatilhos são por repetição, é quase uma catequese de habilidades, de valores, de propósito. E acho que tem uma função familiar e tem uma função institucional. Catequese não no sentido religioso, mas uma catequese desse processo de entregar para eles um ritual para aquele insistência, de repetição. E o que você fala me vem muito forte. Eu sei que tem uma questão institucional, sim, mas me vem fortíssimo a coisa da família, né? Do responsável por educar. E eu vejo e me preocupo muito com algumas posturas e visões de o fulaninho que tem 4 anos de idade não quer fazer natação. Não quer... Eu me questiono, assim, até que ponto vai, né, esse coisa de, como assim não quer fazer natação? Mas tem que aprender a nadar. Se é a lógica do querer ou se é a lógica do dever. Ou se é a lógica do dever. Eu me questiono, não tenho resposta para isso, mas eu me questiono até que ponto vai isso, né? Eu vejo muito os exemplos que vocês deram dos atletas, né? Do Tiger Woods, da Serena, que os pais, em determinado momento, decidiram. Não, sem por dúvida. Eles é uma situação decidiram em que por eles. Você define o que é inegociável. Não é negociável você não ir treinar hoje. Você tem que treinar hoje. Você tem que ir para natação hoje. Não é negociável. Até porque eles não têm maturidade para decidir. Até você dizer assim, olha só, então vamos fazer o seguinte, quando você aprender a nadar e sobreviver se cair em uma piscina, você pode não fazer mais natação. Antes disso, não é negociável, né? No exemplo da natação.
mas me preocupa muito, às vezes, quando eu vejo esse poder de decisão sendo dado para uma criança de 4 ou 5 anos. Eu tenho uma resposta. O grande ponto é que a gente vive hoje numa era da conveniência. Então, tudo é conveniente, ou seja, tudo está facilitado. Então, às vezes, por que os pais entregam um tablet para as crianças? Porque é conveniente eles ficarem com a mesa em silêncio enquanto eles conversam. Ou enquanto eles olham os próprios telefones celulares. A grande ponto é que a conveniência tem atrapalhado. O iFood, por exemplo, deu uma entrevista de que é provável que daqui a 10 anos ninguém cozinhe mais. Porque a era da conveniência, da entrega. As entregas acontecem com muita facilidade. Talvez ninguém vá nem ao supermercado, porque hoje já tem Rapidez em São Paulo. Você pede laranja, enquanto você está fazendo a sanduíche, a sua laranja para o suco chegou. Então, assim, a tecnologia ajuda, mas essa conveniência acomoda. E essa acomodação atrapalha a educação, porque a educação exige atenção, exige repetição, exige esforço, exige o desconforto do não. E dizer não é muito difícil, mas é a única coisa que educa. É verdade. Flávia, muito obrigado pela conversa. A gente podia passar muito mais tempo aqui, mas antes de terminar, queria te pedir uma coisa para a gente deixar para o pessoal aí em casa. Você podia deixar uma dica de livro, de seriado, de filme, alguma coisa para o pessoal aí que quer expandir ou adquirir mais repertório para eles. Eu teria tantas dicas para dar, mas assim, eu gosto muito, para um público heterogêneo, recomendar best-seller. Tem um livro que eu terminei de ler, que é um livro de autores brasileiros, escrito em 2018, que chama Aprendiz Ágil. E ele fala muito sobre esse aprendizado de longo prazo, sobre esse movimento necessário para transformar o profissional hoje, no tempo atual, um profissional relevante. Ele se manter relevante no mercado de trabalho de plena transformação tecnológica. Eu acho que Aprendiz Ágil, do Alexandre e da Clara, é um livro excelente. Eu também gosto de O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro muito simples, mas ele começa a mostrar o quanto você pode gerenciar o seu tempo, organizar a sua vida. E é uma outra dica que eu posso dar. É um livro muito rápido que as pessoas conseguem ler com muita facilidade, uma linguagem muito didática. E tem muita coisa também para acontecer, né? Lá nas redes sociais eu indico muito textos e estou sempre ali nesse empenho de transformar pela educação. Que bom. Flávia, muitíssimo obrigado. Quem quiser seguir a Flávia, a gente no Instagram, @FláviaGaeta. Isso mesmo. E muito obrigado pela conversa, Ana. Muito obrigada, Flávia, pela disponibilidade, pelo seu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, né? E pela missão também de insistir na educação. Acho que todos nós aqui estamos nesse mesmo caminho, de insistir na educação, de persistir, é o trabalho bom, né? Ter trabalho insistindo em mostrar pelo menos uma opção, um caminho. E obrigada, né, pela recepção calorosa. Obrigada, Teresina. Um prazer estar aqui. E que delícia, Sarapatel. Que bom que você gostou. Comeu de tudo um pouco, né? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Então, pessoal, era isso. Sigam aí a gente nas redes sociais e até o próximo. Um abraço. Um abraço, gente. Até o próximo Conversa Paralela.